Eu já vi alguns pós-cirúrgico de pessoas que estavam bem acima do peso, perderam, e aí fizeram a cirurgia. Mas a pessoa, na minha opinião, doutor, ficou um pouco desengonçada. Ela estava no espelho tirando uma selfie, sei lá, 6 meses depois da cirurgia. Mas o braço bem rolicinho e a barriga meio que chapada. Parece que pegou e esticou a pele assim, enquanto pôde. Como é que é isso? Isso realmente, assim, foi assim, Yuri, ó, não tem como ficar perfeito, é o melhor que nós podemos fazer, ou realmente pode ser que existem cirurgias que podem dar melhor do que outras, digamos assim? O que acontece, na verdade, é o seguinte, a gente tem que sempre procurar operar a paciente naquele peso que a gente considera que seria o ideal, né? É o IMC mais adequado. Agora, qual que é uma dificuldade muito grande que eu vejo no dia a dia do consultório? São essas pacientes, elas conseguirem chegar nesse peso, né? A gente está tendo uma epidemia de obesidade, isso no mundo inteiro, né? Mas tem aquela história, o que é combinado antes não sai caro, né? Assim, no sentido de que, primeiro, você não pode operar uma paciente que está extremamente obesa, né? Por conta dos riscos que eles podem ser muito altos. Obesidade, qual que seria o problema disso? Pode aumentar risco de trombose, aumenta risco de infecção, né? De deiscência, ou seja, dos pontos eles abrirem. Então, não é simplesmente por uma questão meramente estética, né? Na verdade, a pessoa precisa perder peso antes de operar, né? É obrigatório. O que eu coloco é que ela deveria operar no peso ideal, ou seja, aquele peso que ela quer manter depois. Agora, muitas vezes, comum chegar no consultório, aquelas pacientes que falam assim, olha, doutor, eu tentei perder aí, mas eu não consegui emagrecer, né? Então, nessas pacientes, muitas vezes você tem que oferecer alguma coisa, porque, por exemplo, tem pacientes que às vezes eles estão com aquele abdômen avental, tem um excesso de pele. Aquele excesso de pele no abdômen, ele tem uma implicação também em relação à questão de higiene, né? Às vezes acumula secreção naquela região, aumenta a possibilidade de você ter uma infecção por fungo. Dificuldade, às vezes, de botar uma roupa, vestir uma calça, vestir uma saia, né? Então, nesses pacientes, muitas vezes você oferece uma abdominoplastia, mesmo sabendo que o resultado ele não seria o ideal, mas é um procedimento que ele vai melhorar muito a qualidade de vida daquele paciente, né? E essa redução, ela vem feita... É retirado, então, uma massa de pele com gordura. Isso, onde os excessos. Os excessos, né? Para dar uma melhorada no contorno do corpo, vamos colocar assim, dessa forma, né? Entendi. Nessa quando é um pouco mais avantajado, digamos assim, um pouco mais excessivo esse ganho de peso, esse aumento de peso, né, da pessoa. Eu acho assim que o ideal sempre, se possível, né, é a gente procurar fazer no máximo 2 procedimentos de cada vez, né? Então, vou colocar assim o que seria o mais habitual. Por exemplo, o paciente chega lá no consultório, às vezes a gente faz uma abdominoplastia com uma lipoaspiração, dá um tempo, às vezes a paciente ela emagrece um pouco mais e depois ela retorna para fazer uma mamoplastia, né? A gente observa que essas pacientes, geralmente no pós-operatório, porque a autoestima aumenta, a paciente ela acaba se cuidando mais, fazendo atividade física, etc., né? Elas costumam emagrecer mais depois no pós-operatório. Lembrando que a cirurgia plástica não é uma cirurgia para emagrecimento, né? Para melhora de contorno. Então, essa é uma das razões pelas quais eu sempre gosto de deixar a mamoplastia para um segundo momento. Por quê? Se eu faço o contorno do corpo e a paciente ela emagrece muito depois da cirurgia, às vezes o resultado ele até melhora, porque emagrece como um todo, né? Fica mais harmônico. Mais harmônico. Agora, a mama não. A mama, se você perder muito peso depois da cirurgia, como uma parte do tecido mamário é tecido glandular, mas você também tem tecido gorduroso, a mama ela acaba cedendo depois com o tempo, e muitas vezes os pacientes não ficam satisfeitas, né, por conta de uma perda de resultado. Entendi. E doutor, existe algum grupo de risco para cirurgias plásticas de modo geral, ou para cada grupo de cirurgia existe um risco inerente para cada tipo de cirurgia? Isso aí está mais relacionado com o risco do próprio paciente, né? Cada paciente ele tem que ser avaliado de uma forma individualizada, certo? Por quê? Por exemplo, tem pacientes que às vezes têm trombofilia. O
que é trombofilia? Tem uma alteração genética que predispõe a um risco aumentado de trombose, né? Por exemplo, minha esposa tem isso.